Poucos sabem, mas por trás dos 4 evangelhos que transformaram o mundo, existe um homem cuja história permanece em volta de mistério. Lucas, médico gentil, um historiador brilhante e um discípulo fiel de Cristo. Mas quem foi esse homem que, sem nunca ter conhecido Jesus pessoalmente, dedicou sua vida a contar sua história com tanto zelo, coragem e precisão? O que ele viu, o que ele viveu e o que ele perdeu por causa da fé. Hoje você vai conhecer a história completa de Lucas, o apóstolo invisível, mas também indispensável. E depois desse vídeo você nunca mais verá o evangelho da mesma forma. Lucas não nasceu entre os discípulos, não caminhou com Jesus pela Galileia, nem ouviu o sermão da montanha diretamente da boca do mestre. Pelo contrário, ele era um homem da ciência, um médico formado, provavelmente grego, vivendo em uma cultura dominada por filosofias e racionalismo. Seu mundo não era o da fé, mas o da razão e da lógica e do conhecimento. Ainda assim, foi exatamente esse perfil que Deus escolheu para transformar em um instrumento poderoso do evangelho, que teria levado um gentil culto, educado e bem posicionado a abandonar tudo para seguir uma fé perseguida, liderada por um homem crucificado como criminoso. Lucas encontrou algo maior do que a ciência poderia explicar. Ele se deparou com a verdade, e essa verdade não era uma teoria, era uma pessoa, Jesus Cristo. Lucas, fascinado pelos relatos e transformado pelo Espírito, Lucas se tornou um investigador da fé, um homem decidido a ir até as raízes, a conversar com testemunha e cruzar terras perigosas. Tudo para entender o registro com exatidão o que havia acontecido. A fé de Lucas nasceu da busca pela verdade. Quando encontrou essa verdade, ele nunca mais foi o mesmo. Foi nessa caminhada que Lucas conheceu Paulo, o apóstolo do gentil, e com ele embarcou em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Lucas não apenas acompanhava Paulo, ele se tornou seu braço direito, seu confidente e seu irmão nas tribulações. Esteve com ele em naufrágios, passou fome, frio e enfrentou a fúria de multidões. Mas mesmo em meio ao caos, ele escrevia, observava, registrava. Em silêncio, Lucas documentava a história enquanto ela acontecia. Quando todos abandonaram Paulo, nos seus últimos dias, Lucas permaneceu fiel até o fim. Enquanto muitos buscavam notoriedade, Lucas servia nos bastidores. Enquanto muitos fugiam do perigo, ele permanecia ao lado do seu amigo, mesmo quando isso colocava sua vida em risco. Essa aliança não era apenas de missão, era de coração, uma amizade forjada em lágrimas e oração. Lucas foi, sem dúvida, um dos maiores exemplos de lealdade silenciosa da Bíblia, mas sua contribuição ainda estava por vir. Em meio às viagens e perseguição, Lucas começou a escrever, não apenas para registrar fatos, mas para preservar a fé. Seu evangelho não é como os outros. Ele começou com detalhes sobre a infância de Jesus, seu relato íntimo que só poderia ter vindo de Maria. Possivelmente ele teria entrevistado cada palavra escolhida com cuidado, como quem sabe que está escrevendo para a eternidade. E depois do Atos dos Apóstolos, uma verdadeira crônica do nascimento da igreja, Lucas documenta a descida do Espírito Santo, o crescimento explosivo da comunidade cristã, as viagens missionárias, os milagres, os conflitos, as prisões. Sem ele, talvez não saberemos como a fé cristã se espalhou de Jerusalém até os confins do Império Romano. Seus livros não são apenas narrativas espirituais, são documentos históricos de valor incalculáveis. Lucas se tornou um guardião da memória apostólica. Ele fez isso não para se engrandecer, mas para as futuras gerações conhecer a verdade que ele descobriu. No entanto, essa missão teve um preço. Lucas viveu num tempo em que ser cristão era um ato de rebeldia contra o império. Se associado a Paulo, um homem considerado inimigo de Roma, era perigoso. Seu autor do texto que proclamava Jesus como Senhor, em vez de César, era uma sentença. A tradição cristã diz que Lucas foi preso posteriormente, martirizado por sua fé. Alguns relatos afirmam que ele foi enforcado por pregar o evangelho. Outros sugerem que foi espancado até a morte. Não há consenso sobre os detalhes,
mas há uma certeza, ele pagou o preço. Morreu como alguém que viveu fiel ao seu chamado, sem palco, sem buscar glória para si. Lucas foi um mártir silencioso, cuja pena se transformou em espada. Um homem que trocou o conforto da ciência pela natureza da fé. E mesmo assim, ele não hesitou, porque ele sabia que a verdade que havia encontrado era mais preciosa do que a sua própria vida. Foi assim que um médico gentil, alguém que poderia ter vivido no anonimato confortável do saber humano, tornou-se um dos maiores pilares invisíveis da fé cristã. Lucas não escreveu sobre si mesmo. Em seu texto, ele se apaga. Não diz o que sentia, nem o que pensava. Ele apenas aponta para Cristo. Seu legado não está nas palavras que falou, mas no que escreveu sobre os outros. Ele não busca fama, por isso a sua voz continua ecoando até hoje em cada leitura do Evangelho que leva seu nome. Cada nova geração tocada pela história que ele registrou com tanto cuidado, Lucas nos ensina que você não precisa estar no centro do palco para ser essencial no reino de Deus. Quem serve em silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 discursos. Quem escreve a história, mesmo nos bastidores, é participante dela pela vida eterna. A vida de Lucas é um chamado a todos que quem deseja seguir a Cristo com profundidade e verdade. Agora que você conhece a história desse gigante silencioso da fé, reflita o que você está fazendo com a verdade que você recebeu. Você tem sido observador ou apenas participante do reino? Talvez, como Lucas, você não tenha holofote. Talvez sua missão pareça pequena, discreta, sem aplausos, mas lembre-se, os maiores registros da fé foram feitos por mãos invisíveis. E hoje a história continua através de você. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém, curta, comente, inscreva-se no canal. Faça parte da missão de espalhar a palavra, porque assim como Lucas escreveu para que muitos conhecessem a fé, hoje você pode usar suas ações para que outros encontrem o mesmo caminho. Lucas escreveu a história da fé e agora é a sua vez de continuar escrevendo a próxima página.